Bem, nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pedro fala o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo o mal. Emmanuel vem comentar na lição 64 do livro Pão Nosso: melhor sofrer no bem. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra. Encoleirando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentabilidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Muita coisa para a gente analisar, né, nesse texto aqui de hoje. Melhor sofrer no bem. Vamos tentar imaginar o seguinte, vamos tentar imaginar que esse corpo físico aqui ele traga um galão de oxigênio aqui nas nossas costas, que esse galão de oxigênio seja a quantidade de combustível que a gente vai precisar para toda a nossa vida. E que esse combustível ele já esteja definido. Se ele vai durar 30, 40, 50 anos, a gente não vai saber exatamente, porque a gente não tem como ver qual é a quantidade de combustível que tem nesse galão de oxigênio. Mas vamos procurar fazer o seguinte, né? Vamos procurar analisar a porcentagem de combustível que foi utilizado para coisas boas e quantidade de combustível que serviu apenas para esses quatro aqui que ele enumera para a gente, o Emmanuel enumera para ele. Primeiro, você lutar para ter recursos financeiros, né, e que acaba adquirindo deploráveis enfermidades, como eu tenho amigos por aí que fizeram patrimônio, mas tiveram AVCs, tiveram infarto, tiveram um montão de complicação, tomam remédio para um monte de coisa e estão o tempo todo numa tensão muito grande, que é o preço que estão pagando pela vida que escolheram. Então, o primeiro é isso. O segundo que ele coloca são as sensações, ele bota sensações efêmeras para o corpo de carne, são as sensações da sensualidade, né? Então ele vem dizer o seguinte, que as pessoas que enveredam nessa vida de sensualidade, até os dias de hoje, em pleno século XXI, ele às vezes recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo, como foi o caso da sífilis, como foi o caso do HIV, como é o caso de vários DSTs que existem por aí. Depois ele fala da pessoa que está se encoleirizando, está o tempo todo se aborrecendo e jogando a sua parte nervosa, né, agressiva para cima das pessoas, envenenando seus próprios órgãos vitais. Por último, ele fala da pessoa que está recheando o estômago, viciando os aparelhos. Então ele fala de sexo, de gula, de essa parte de você, como é que eu vou dizer aqui, de violência, né, de agressividade, e a primeira de todas foi a da avareza, aqui da parte dos recursos financeiros. Então ele vem chamar a nossa atenção, assim, qual é a porcentagem de combustível que a gente traz hoje, que a gente usou realmente para fazer uma coisa que vale a pena. Você vai falar, o que é que vale a pena? Vale a pena é tudo que edifica, é tudo que está trazendo alguma coisa de boa para as pessoas. E, é claro, a gente pode estar tendo essa preocupação em todos os momentos da nossa vida, inclusive com nossas profissões. Uma das minhas profissões nessa minha encarnação, que está sendo a profissão de música. E eu sempre procuro fazer uma oração
inspirada numa das músicas que eu conheci da MPB, na voz do nosso saudoso Emílio Santiago, né, com uma música maravilhosa escrita por Paulo César Feital. Ele falava assim: eu peço a Deus para doar a luz, que a minha voz cumpra a missão de atenuar toda a amargura dessa terra de Jesus. Então, quando eu vou tocar, né, a gente está ali profissionalmente, tá? Mas eu fico imaginando o seguinte, fico imaginando aquela pessoa que ficou a semana inteira tendo dificuldades no seu trabalho, vivendo a crise financeira, tendo problemas familiares e vai buscar aquele final de semana, então aquele momento que está me vendo tocar para ter um momento de refrigério, de poder estar descansando um pouco. Então naquele momento eu peço a Deus para doar a luz, mas eu posso estar tocando e não estar nem um pouquinho preocupado com isso, estar preocupado, né, mais em agitar as pessoas, até encolerizar as pessoas também. Então, quer dizer, a gente faz com a nossa profissão aquilo que a gente quer fazer com a nossa profissão, né? A gente pode usar tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim. Mas ele vem aqui no final da lição do penúltimo parágrafo: gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo. As pessoas confundem o que seja a serviço do Cristo. O que vai ser serviço do Cristo? Gente, é fácil da gente interpretar. Tem uma passagem do Evangélica que é bem clara. Jesus agradecendo aos discípulos porque esteve doente e foi visitado, porque estava preso e foi visitado. E os discípulos um olham para a cara do outro e falam: quando que isso aconteceu? Eu não estive doente nem estive preso. Como é que é isso? E Jesus fala: não, cada vez que você vai fazer isso com um dos meus pequenininhos, ele faz uma referência assim, né? Como se fossem os filhos. Quando pequenino, a tradução é mais correta, ideal seria essa, né? Ele está falando dos filhos dele, dos filhos, tratando a nós, a humanidade, como se fôssemos filhos. E isso é interessante, que isso acontece mesmo com a gente naturalmente, né? Que a gente começa a se envolver em algumas atividades e aquelas pessoas que estão se beneficiando dessas atividades, elas passam a ser para a gente daqui a pouco um sentimento meio paternal mesmo. A gente parece que enxerga as outras pessoas como filho mesmo. Mas a ideia daqui do estudo de hoje é a gente começar a pensar assim, né? A gente está aqui, ó, como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta, né? E ele vem falar para a gente assim: ó, não tem que ficar com receio de ficar cansado, de ficar esgotado, de ter complicação e incompreensão, quando a gente está fazendo uma coisa que realmente vale a pena, porque isso vai significar simplesmente que a gente está no caminho correto. Eu lembro aqui de um exemplo maravilhoso, que foi o exemplo do nosso querido Leopoldo Machado, que é o patrono da casa que eu frequento, que eu amo, é a minha segunda casa. E Leopoldo Machado, ele é daqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, e ele talvez tenha sido aqui no Rio de Janeiro a primeira pessoa que tenha instituído a campanha do quilo. Ele marcou de fazer uma festa na casa dele. Aí sabe, olha bem como é que o humor cristão do Leopoldo Machado. Quando as pessoas chegam na casa dele, falam: cadê salgadinho, cadê bebida, né, refrigerante, suco, cadê? Ele tinha um montão de sacos de feira, aqueles sacos de farinha, aquele troço que suja a mão, inclusive, né? E o pessoal olhou: o que é isso? Não, a nossa festa é o seguinte: nós vamos para a rua, bater de casa em casa para pedir doação de alimentos para poder levar para o nosso abrigo, que ele tinha um abrigo chamado Lar de Jesus em Nova Iguaçu. Esse abrigo recebia não só crianças órfãs, mas também idosos. Também foi, ao mesmo tempo que era orfanato, também era um abrigo, asilo, né? Então o que acontece? Ele diz que quando ele saiu dali, a primeira casa que ele bateu, a pessoa deu uma cusparada no rosto dele, cuspiu no rosto dele, né? E ele falou: poxa, quando aquilo aconteceu, ele veio a imagem de Jesus na frente dele, ele falou: agora eu sei que eu estou no caminho certo. E dali começou a pegar as doações, e a instituição funciona até os dias de hoje, até anos depois dele haver desencarnado, né? Mais de 50 anos depois dele haver desencarnado, está aí a instituição. Quer dizer, são trabalhos que valem a pena. Então ele vem falar para a gente aqui, né? Olha, a arma criminosa que se quebra, a medida repugnante consumada, por sempre chamar a maldição para o nosso lado. Agora, o servo que está deslacerado no dever, né, e para a lâmpada que se apaga num serviço também iluminativo, o destino é diferente. A gente pode estar super cansado, exausto de tudo que está acontecendo, mas você vai estar feliz, que a sua consciência vai estar tranquila e você vai estar cumprindo o dever. E, segundo até as narrativas dos espíritos,
a gente vai ter alguma coisa muito legal depois reservada para a gente do outro lado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.